Muito bom dia, mulherada! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre não depender da força de vontade. Por quê, gente? Eu escuto muito frequentemente: eu não tenho força de vontade para comer vegetais, eu não tenho força de vontade para mudar de estilo de vida, eu não tenho força de vontade para fazer atividade física, eu não tenho força de vontade para manter os meus hábitos. E a gente precisa falar sobre isso porque quando a gente pensa que a gente não tem força de vontade, a gente pensa que a gente é o problema. Quando a gente pensa que a gente é o problema, a gente começa a entrar num ciclo de frustração, de chateação. A gente começa a se sentir desse tamanho, sabe? Parece que todo mundo tem força de vontade, menos a gente. Vocês sentem isso? Vocês já se pegaram pensando, eu não tenho força de vontade? Vão me contando aqui, gente. Vão me contando aqui. Bem-vindas, bom dia, boa noite. Vamos que vamos. E sabe, uma coisa, quando a gente fica nessa função de eu não tenho força de vontade, a gente entra nesse ciclo do efeito sanfona. Por quê? Porque a gente fica pipocando de estratégia em estratégia. A gente fica fazendo um pouquinho aqui, a gente faz um pouquinho ali, a gente faz isso, a gente faz aquilo, né? A vida toda a gente passa nesse ciclo de começa, faz, vai lá, cheia de vontade, cheia de motivação, e daqui a pouco cai. Daqui a pouco parece que, tá aí, eu não tenho força de vontade. Eu não tenho. E aí vem toda essa frustração, todo esse senso de estagnação, a gente se sente pausada, parada na vida, sabe? Parada mesmo, assim, parece que a gente não tá progredindo. E muito importante pro ser humano, né, que a gente sinta que a gente tá evoluindo. Por quê? Porque a gente veio pro mundo pra evoluir. Né? E quando a gente não tem esse senso de que a gente está evoluindo, de que a gente está progredindo em alguma coisa, a gente começa a se sentir muito frustrado, né? E com essa frustração também vem ansiedade, tédio, descontar na comida, episódios de compulsão alimentar. Então, com essa frustração começa a vir um carrossel, uma bagagem enorme de sentimentos que só acabam contribuindo para que cada vez mais a gente se sinta estagnada, para que cada vez mais a gente sinta que a gente não tem o quê? Força de vontade, tá? Então, é muito importante que a gente entenda, gente, que a real mesmo, tá todo me coçando aqui, que a real mesmo é que mentiram pra gente. Mentiram pra gente sobre força de vontade, né? É só tu ter força de vontade que tu consegue seguir a dieta. É só tu ter força de vontade que tu consegue emagrecer. É só tu ter força de vontade que tu consegue ir na academia. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu falar que o que falta pra si é força de vontade? Porque eu não tenho força de vontade de seguir a dieta. Por isso que eu não consigo, por isso que eu tô estagnada, por isso que eu não tenho resultado. É falta de força de vontade. E, gente, é muito importante a gente entender que a força de vontade, ela é volátil, ela é muito limitada, tá? Força de vontade e motivação não nos sustentam, não nos sustentam. A gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas é muito importante entender que elas são importantes, principalmente num primeiro momento, para ser aquele nosso impulso, sabe? Vamos lá, bora, vamos que vamos, força de vontade, motivação, uhul, vou começar. Só que vocês já devem ter passado por isso, ó. Vai lá cheia de força de vontade, cheia de agora vai acontecer, agora eu vou conseguir. Aí faz ali por uma semana, 2 semanas e daqui a pouco cai. Volta a fazer tudo o que estava fazendo antes. Já não tem mais vontade de ir na academia. Já não tem mais vontade de cuidar da alimentação. E parece que, cara, que droga. Que droga. Eu que não tenho força de vontade. Eu que não consigo. A gente pensa isso. E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente se conta que o problema é a gente, que a gente não tem força de vontade, pior é. Por isso que é importante a gente entender isso, que a força de vontade, ela é algo limitado. A força de vontade e a motivação não vão nos sustentar, tá? É importante que a gente entenda isso, porque senão a gente fica se cobrando, a gente começa a se sentir a pior pessoa do mundo, tá? E na verdade, a gente não... Cara, vamos falar sério aqui agora.
Ninguém tem força de vontade. Ninguém tem motivação o tempo todo. Ninguém tem. Ninguém tem. Eu não tenho, Michael Phelps não tem, tu não tem. Isso é normal. Justamente porque, que eu falei antes, a força de vontade e a motivação são ferramentas, digamos assim, limitadas. Elas acabam, elas passam rápido. Elas vêm, nos dão aquele boom, nos fazem dar aquele primeiro passo, mas e os próximos passos? Quem é que vai nos ajudar a fazer isso? Porque a motivação e a força de vontade não dá pra gente contar, isso a gente já entendeu, né? Então assim, gente, ninguém tem força de vontade e motivação o tempo todo. Ninguém. Ninguém, tá? É importante que isso fique bem claro pra vocês. E sabe, o que eu mais escuto é desabafos de culpa, né? De se sentir culpada de que, eu não consigo, não consigo mudar meu estilo de vida, eu não consigo acordar mais cedo, eu não consigo comer direitinho, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho força de vontade. Eu não tenho força de vontade. E as pessoas carregam essa culpa, essa coisa, essa escassez de eu não tenho força de vontade, eu não consigo, eu sou horrível. E essa culpa só faz com que tu fique mais tempo estagnada. Por quê? Porque tu tá carregando um peso desnecessário, tá? Então, é muito, muito, muito importante entender que elas não são duradouras. Não importa o que a gente faça, não importa o quão forte a nossa mente esteja, a gente não vai conseguir o resultado que a gente busca se a gente ficar dependendo da força de vontade. Quando a gente depende da força de vontade, a gente tá ali dependendo dela para começar, né? Aí tudo bem. Agora, não é ela que vai nos manter. A força de vontade, ela serve para nos dar esse empurrão. Ó, vai lá. Tu quer isso? Vai lá. A força de vontade e a motivação são só esse empurrão inicial. Não são elas que nos sustentam. Então a gente não pode contar com elas, certo? E olha só, gente, é muito importante, tá? Entender, só um parênteses aqui, é muito importante a gente entender que a força de vontade e a motivação, a gente pode sim aumentar elas, a gente pode sim dar um boost, fazer com que, agora vai. Só que o que acontece? A gente fica parada esperando ter força de vontade, ter motivação para começar a fazer alguma coisa, para começar a agir, amanhã, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira, nossa, minha vida vai mudar. Dessa vez vai, tô sentindo. Tô preparada. E aí o que acontece? A gente vai esperando. Vai chegar na segunda-feira, tu vai estar com força de vontade? Tu vai estar com motivação? Muito provavelmente não. Por quê? Porque elas vêm conforme a gente vai agindo. Elas aumentam conforme a gente vai agindo. Tem uma coisa que eu comento com as minhas clientes em consultório, com as minhas alunas de curso e mentoria, que é muito importante, tá? A nossa motivação é como se ela fosse uma chama de fogo, tá? Uma flame. Então, o que acontece? Ela tá sempre ali. Tem momentos em que ela tá mais baixinha, tem momentos que ela tá mais alta. Só que o que acontece, gente? A gente precisa entender o que alimenta aquela chama. O que alimenta? Se a gente coloca essa chama num lugar que não tem oxigênio, ela vai se apagar, certo? Ela vai apagar. Por quê? Porque não tem oxigênio para alimentar ela. O que é o teu oxigênio? O que alimenta a tua motivação? O que faz com que essa chama cresça? O problema é que a gente pensa, eu não tenho motivação. A gente tem. Todo mundo tem. Ela só talvez esteja mais baixinha. O que a gente pode fazer para aumentar essa chama? O que vai alimentar essa chama? Que ela tá sempre ali. Lembrem disso, tá? Fecha parênteses. E, gente, uma das coisas, assim, mais comuns é eu não tenho força de vontade para acordar e ir pra academia. Gente, de novo, ninguém tem. Eu não tenho, Michael Phelps não tem, tu não tem, ninguém tem, tá? O que acontece, gente? Quando a gente fica esperando ter essa força de vontade, a gente não faz. A diferença entre as pessoas que estão fazendo, entre as pessoas que estão conseguindo treinar, entre as pessoas que estão conseguindo incluir novos hábitos na vida, que estão conseguindo ter resultados diferentes, o que elas fazem? Elas não esperam essa força de vontade vir, elas não esperam essa motivação vir, porque elas entendem que a motivação e a força de vontade não vão sustentar. Não é o que vai fazer diferença.
E a gente precisa entender isso. Tá? A gente precisa entender isso. Enquanto a gente ficar lá no sofá, scrolling down a rede social, né? Viajando aí na rede social. Enquanto a gente ficar lá esperando ter resultados diferentes, a gente não vai conseguir. A gente não vai ter força de vontade, não vai ter motivação, a gente não vai ter nada. Por quê? Porque a gente tá na nossa zona de conforto. Tá? Tá fazendo sentido? E o que o nosso cérebro quer? Nos proteger. Ele não quer que a gente saia da zona de conforto. Imagina que todas as atitudes, todos os hábitos, todo o estilo de vida que tu tem até hoje te trouxeram aqui onde tu tá hoje. Se tu tá insatisfeita, é por causa dessas atitudes. Porque foram elas que te trouxeram aqui. Agora, se tu quer mudar, se tu quer ter resultados diferentes, tu tem que fazer coisas diferentes. Só que não dá pra esperar a força de vontade. A gente não pode contar com ela, gente. Força de vontade e motivação acaba. Corta essa dependência que tu tem. Né? E em relação à dieta, à alimentação, se tu não consegue seguir, né? Porque o que acontece, gente? Nos fizeram acreditar que eu preciso seguir uma dieta extremamente restritiva, que me faz sentir fome, que me deixa de mau humor, que me faz querer enfiar os dois pés na jaca. E eu ainda tenho que ter força de vontade, porque se eu não consigo seguir tudo isso, o que é? Eu sou ruim, o problema sou eu e eu não tenho força de vontade para seguir isso. Faz sentido? Então, assim, vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos parar e pensar um pouquinho. O que tá acontecendo? Como que o meu corpo funciona? O meu corpo vai conseguir o que ele quer, independente de como for. Então, se eu tô ali fazendo alguma estratégia que eu tô sentindo muita fome, tô irritada, tô estressada, tô com dor de cabeça, o meu corpo vai encontrar um jeito de me fazer consumir essa comida, me fazer buscar essa comida. E vai ser aquele momento em que eu vou chutar o pau da barraca e vou comer tudo que aparecer na minha frente. Por quê? Porque o nosso corpo sempre ganha. Nosso corpo e a nossa mente sempre ganham. Por isso que a gente não pode entrar em negociação. Isso vai ser mais um tópico que a gente vai comentar, tá? Então, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Então, uma das primeiras coisas... E, gente, assim, ó, só pra vocês verem um exemplo, tá? Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar que ano passado foi o que? Em agosto, eu acho, final de julho, início de agosto, que eu voltei a treinar. Eu voltei a treinar porque veio a pandemia. Antes da pandemia eu tava treinando todo dia. Às vezes até mais de uma vez por dia, tá? Veio a pandemia, eu parei, né? Eu parei, não dava mais pra ir na academia. Parei, tentei fazer em casa, mas não tinha motivação pra fazer, tá? Não tinha. E aí eu fiquei ali de março a julho, mais ou menos, quase sem fazer. Fazia esporadicamente, assim, uma vez na semana eu fazia atividade física, tá? Uma vez na semana, no máximo. E aí, o que aconteceu, gente? Eu comecei com uma meta, vocês vão lembrar disso, eu comecei com uma meta bem baixa, de fazer... Não, eu me comprometo a treinar 3 vezes na semana. Ai, Aline, 3 vezes na semana, só isso? Gente, eu não tava fazendo quase nada. Eu não tinha consistência em estar fazendo atividade física. Como é que eu queria me colocar uma meta de eu vou fazer 7 dias na semana? Isso não existe. Isso não existe. Quando a gente faz isso, o tombo é maior, tá? Então, me comprometi com 3 vezes na semana. Essas 3 vezes na semana eram inegociáveis. Eu nem pensava. Eu não pensava, eu não tentava negociar com meus... hoje eu vou... hoje eu não vou, hoje eu vou, eu não vou. Não, eu não pensava. E assim eu fui reconstruindo esse hábito, reconstruindo a disciplina de ter o compromisso de treinar 3 vezes na semana. De voltar nesse movimento. E desde o final do ano passado, também, para quem me acompanha há mais tempo, o que aconteceu? Eu tô treinando todos os dias. Todos os dias. Mas eu tive que começar com uma meta pequena. Eu tive que começar com tornando familiar pro meu corpo, pro meu cérebro, né? Expandindo a minha zona de conforto para aquelas 3 vezes na semana. Eu tive que começar assim. E eu não tinha força de vontade todos os dias. Por quê? Porque a gente não tem. Ela é limitada. Hoje eu treino todos os dias. Nossa, que força de vontade, Aline. Não é força de vontade, gente. Foi a decisão.
foi a decisão de que isso seria inegociável. É claro, se eu não consigo treinar um dia, eu não me sinto culpada. Mas o meu objetivo é tentar treinar pelo menos 5 vezes na semana. E essas 5 vezes são inegociáveis. Inegociáveis. Por isso que eu digo, a gente não pode abrir espaço para negociação. Quando a gente abre espaço para negociação, a gente perde. Porque a nossa mente vai encontrar todos os motivos, todas as desculpas mais palpáveis, mais aceitáveis para nos fazer desistir daquilo. Por quê? Porque o nosso corpo não quer que a gente saia da zona de conforto. Não quer. Ele não quer expandir a zona de conforto. Ele sabe que ali, ó, não, ela não tá fazendo, a gente tá aqui seguro. A gente tá aqui na nossa bolha, a gente tá seguro. O que ela quer fazer? Meu Deus do céu, o que ela vai fazer atividade física agora? Pelo amor de Deus, isso não é seguro. E lembra que eu falei semana passada, retrasada, que o nosso papel é mostrar pro nosso cérebro, pro nosso centro de comando, que a gente tá seguro, que a gente sabe o que a gente tá fazendo. E é assim que a gente constrói hábito. Porque enquanto o nosso sistema não se sente seguro, ele vai lutar para nos trazer de volta para a zona de conforto. E o nosso papel é mostrar que está tudo bem, estamos seguros, isso não é uma ameaça à sua vida. Tá? É muito importante a gente entender isso, gente. Por quê? Porque senão a gente acaba caindo nessas histórias de isso aí é falta de força de vontade, isso aí é que tu não tem foco. A gente não precisa de foco, a gente não precisa de força de vontade. A gente precisa jogar de acordo com o nosso centro de comando, com o nosso sistema. E quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um resultado muito mais rápido, muito melhor, mais efetivo. Mas a gente precisa entender, por isso que eu tô aqui falando pra vocês o que é a força de vontade, que ela é limitada, que ninguém tem, para que vocês consigam entender o que ela é e que não dá pra contar com ela, tá? Então vamos lá. Algumas coisas para a gente considerar, tá? Número 1. Pare de achar que tu é uma pessoa ruim. É a primeira coisa em relação a não depender mais da força de vontade. É a primeira coisa a gente entender que a gente não é uma pessoa ruim por não estar tendo força de vontade. Isso é normal, ninguém tem. Ela é limitada, tá? A gente usa ali para dar os primeiros passos e acabou. É assim que o jogo funciona. É assim. Então para de achar que tu tá quebrada, que tu tá errada, que tu tem algum problema. Todo mundo tem força de vontade menos tu. Não. Ninguém tem. Ninguém tem força de vontade e motivação o tempo todo. E isso é muito importante que tu entenda. É muito importante que tu absorva isso. Para de te cobrar tanto. Né? Para de te cobrar tanto. Por isso que é importante a gente entender o porquê das coisas. Quando a gente entende o porquê das coisas, a gente consegue agir de uma forma mais benéfica. Mas a gente precisa entender o porquê. Por isso que a gente tá falando de força de vontade, tá? Então, não, gente. Não, tu não é uma pessoa ruim. Não é. Para com isso, para de sentir culpa, para de te desculpar por não ter força de vontade, para de ficar dando satisfação de pois é, mas eu não tenho força de vontade. Para com isso. Chega, acabou, tá? Depois desse encontro aqui, acabou. Não tem mais disso. Ponto final, tá? Agora vocês já sabem que a gente não pode depender da força de vontade porque ela é limitada. Então chega, tá? Segunda coisa, entender que a gente vai ter ups and downs. A gente vai ter momentos que a gente vai estar mais motivada. Lembra que eu falei da chama? Vai ter momentos que a chama vai estar aqui, mas vão ter momentos que a chama vai estar aqui. E o que a gente vai fazer? Não é sobre não cair, não é sobre não ter motivação, não é sobre não tropeçar no caminho. É sobre o quão rápido a gente consegue levantar. O problema é que a gente fica lutando o tempo todo pra eu não vou cair, minha motivação não vai cair, a força de vontade não vai cair. Quando vê, a gente já tá lá no buraco e a gente não consegue levantar. Por quê? Porque a gente não consegue ter os resources, a gente não consegue ter as ferramentas que nos ajudam a levantar mais rápido. De novo, por isso que o entendimento do que é força de vontade, de que ela é sim limitada, é importante, porque a gente não conta mais com ela, tá? Então, gente, lembra, não importa
Não importa, ups and downs vão acontecer na vida. Essa é a vida. A gente tem momentos que a gente vai estar aqui, tem momentos que a gente vai estar lá embaixo. Não é sobre a gente não cair, é sobre voltar o mais rápido possível, tá? Como que a gente faz isso? Não dependendo da força de vontade e da motivação, ok? Outra coisa, a gente precisa ser humilde, tá? Para aprender e para entender as nossas limitações. A gente precisa. Porque senão, gente, o que acontece? A gente acaba só focando, eu não tenho força de vontade, eu não tenho motivação, eu não tenho foco. A gente acaba trabalhando só com essa parte da escassez, só com o que a gente não tem. E quando a gente tá focando só naquilo que a gente não tem, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica estagnada, a gente fica frustrada. Então, a gente precisa parar de pensar, eu não tenho força de vontade. Lembra sempre, a força de vontade é limitada. Ninguém tem força de vontade e motivação o tempo todo. Lembra da tua chama. O que tu pode fazer para tua chama estar aqui? Como que tu vai alimentar a tua chama? A gente não alimenta a nossa chama pensando, eu não tenho força de vontade, eu não tenho motivação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho nananã. Não, a gente alimenta pensando, ok, o que eu posso fazer hoje? O que vai ser inegociável para mim? E a chama vai subindo, tá? Isso mesmo, a gente precisa agradecer o que tem e seguir com isso. Exato. A gente fica muito focado em tudo que a gente não tem, tudo que a gente não faz, tudo que, meu Deus, eu ainda não sei. Então a gente precisa se colocar num lugar de humildade, entender nossas limitações, tá tudo bem, todo mundo tem. Todo mundo tem limitações. E as pessoas que conseguem ter sucesso, que conseguem ter os resultados que buscam, não são aquelas que não têm limitações. São aquelas que conseguem trabalhar apesar das suas limitações, que conseguem entender suas limitações e buscam recursos fora, seja estudar, seja investir em si mesmo, autoconhecimento, autodesenvolvimento. São essas pessoas que conseguem, porque elas entendem que têm as suas limitações, elas aceitam isso e elas buscam seguir o caminho apesar das suas limitações. E elas não ficam dependendo da força de vontade, gente. Porque, imagina, quem é que vai ter vontade, tá, de acordar de manhã no friozinho e ir pra academia, e estudar, e trabalhar, acordar cedo? São sacrifícios que a gente precisa fazer. São sacrifícios que a gente precisa estar disposta e ter humildade de fazer, tá? É por um tempo determinado. Esse sacrifício não vai ser pra sempre. Se a gente não contar com a força de vontade. Se a gente ficar contando e dependendo da nossa força de vontade, a gente vai ficar naquele ciclo ali por um longo tempo. E a gente não vai progredir, a gente não vai evoluir. Lembra que eu falei lá no início, né? A importância da evolução para o ser humano. Tá? Então, lembrem disso, gente. Lembrem disso. Humildade sempre. O que mais que eu coloquei aqui? Nessa questão da humildade também, é muito importante que a gente não se coloque no pedestal de que amanhã minha vida toda vai mudar. Nossa, a partir de amanhã, cara, tudo assim, toda a realidade que eu imaginei vai acontecer. A gente começa a se colocar nesse pedestal de que amanhã vai. E, gente, quando a gente faz isso, o tombo é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque não é assim que acontece. E a gente sabe. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Todo mundo sabe. Só que a gente se engana. Porque não, a partir de amanhã eu vou ter força de vontade e a minha vida vai mudar. Não é assim que acontece. Não é assim, tá? E olha só, é a mesma coisa que a gente pensar, não, a partir de amanhã eu vou começar as 7 vezes na semana na academia, eu vou treinar essas 7 vezes e é isso. Sendo que a gente não vai nenhuma vez na academia. Como que a gente vai se colocar no pedestal de ir 7 vezes na semana se isso não faz parte do nosso hábito, não faz parte da nossa rotina? Vocês entendem que acaba se gerando um estresse muito grande pro nosso corpo, pro nosso sistema nervoso? Que ele fica assim, peraí, o que a Aline tá fazendo? O que ela tá fazendo? Meu Deus, a gente tá em risco. Por quê? Porque isso tá fora do que a gente geralmente faz. E voltando, é nosso papel mostrar pro nosso corpo que a gente tá seguro, que tá tudo bem. É nosso papel fazer isso.
Só que a gente não pode pegar e de repente, ó, agora tu vai 7 vezes na academia e vai. Não, não é assim, gente. Tratamento de choque não existe. A gente precisa tomar decisões drásticas, sim, mas que essas decisões drásticas sejam em relação às nossas atitudes, tá? O pessoal pensa assim, não, porque eu só mudo com decisões drásticas, eu preciso de decisões drásticas. Sim, todo mundo precisa, senão nada acontece. Mas as decisões drásticas, elas têm que ser mais em relação às nossas atitudes. Então, por exemplo, ao invés da decisão drástica ser eu vou começar a ir 7 vezes na semana na academia, a decisão drástica vai ser eu vou incluir atividade física na minha rotina. Seja 3 vezes, como eu comecei ano passado. 3 vezes na semana, esse é meu compromisso. E eu vou honrar esse compromisso. Nesses 3 dias, eu não vou pensar se eu vou ou se eu não vou. Eu não vou abrir espaço para o meu cérebro buscar as desculpas mais aceitáveis que eu vou criar na hora para não treinar. Nesses 3 dias não tem negociação. Eu vou ir fazer, tá? Outra coisa, gente, que eu tenho comentado muito aqui com vocês sobre disciplina, né? Que eu tenho aprendido muito sobre disciplina. E não necessariamente ser disciplinada apenas, mas aprender a ter os recursos para aqueles momentos em que eu não estou tão disciplinada, tá? Por quê, gente? É muito além da gente ser uma pessoa disciplinada. É muito além. Porque tem momentos que a gente não vai estar mesmo. E como que a gente vai voltar mais rápido? Lembra que eu falei dos ups and downs? Não é sobre não cair, é sobre o quão rápido a gente consegue levantar? Lembra que eu falei isso? Pois é. É a mesma coisa aqui, com a disciplina. Vai ter momentos em que, cara, só pela força do ódio mesmo, só pela força da disciplina, porque... E uma coisa, gente, que eu tive que aprender também, tá? A gente não é mais adolescente. A gente é adulta. E a vida adulta é sobre fazer o que tem que ser feito. Não importa se tá com vontade ou se não tá. Muitas vezes a nossa vontade vai ser ficar tirada no sofá assistindo Netflix. Mas a gente tem outras responsabilidades, a gente tem outros compromissos. E a gente tem que fazer. Aline, mas tem que fazer todo dia. Tem que fazer todo dia. Aline, mas eu não tenho força de vontade de fazer. Não precisa de força de vontade. Não precisa. Começa a ter 3 atitudes no teu dia que vão ser inegociáveis. Seja o que for, tá? Seja ler um capítulo de um livro, sei lá, tomar água e fazer atividade física, tá? Tu faz a tua listinha, tu decide quais vão ser as tuas atitudes inegociáveis. E faz essas atitudes sem pensar, sem negociar. A disciplina, gente, é uma coisa que a gente vai exercendo, é como se fosse um músculo. É como se fosse um músculo. Quanto mais a gente treina, mais forte ele fica. O problema é que a gente não quer treinar, a gente não quer essa dorzinha muscular que fica depois que a gente treina. A gente quer ter músculo, a gente quer ter o braço definido, abdômen torneado, bumbum na nuca, mas a gente não quer a dor, a gente não quer o processo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ter os resultados que querem, porque não aceitam que é preciso fazer esse sacrifício para ter esse resultado. É preciso ter a disciplina de fazer com consistência. Uma das coisas que eu mais vejo é, Aline, eu não consigo ter consistência. E aqui a gente volta para a força de vontade. Por quê? No começo, lembra que eu falei lá no início que a força de vontade e a motivação, elas são importantes sim, num primeiro momento, porque são elas que funcionam como um impulso. Ó, vai, só vai. Mas não são elas que nos mantêm. Né? E é por isso que muitas pessoas reclamam que não conseguem ter consistência. Eu não consigo me alimentar bem com consistência, eu não consigo fazer atividade física com consistência, eu não consigo dormir bem com consistência, eu não consigo ter bons hábitos com consistência. É a consistência. Por quê? Porque a consistência leva tempo. A consistência requer disciplina. A consistência requer a gente fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não tá afim. Mesmo quando a gente tá sem motivação, sem força de vontade, é fazer o que precisa ser feito. Só que a gente tem muito uma mania adolescente de eu só vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu não tô a fim de fazer agora, eu não vou fazer agora. Gente, a gente já é adulta, né? Eu falo pra mulheres adultas aqui. E quanto antes cair essa ficha, melhor. Melhor pra tua vida.
tá? Não é da noite pro dia, não é. Mas essa ficha precisa cair. Precisa cair. Para com essa mania adolescente. Não carrega isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Nós somos mulheres feitas, criança mimada. Exatamente, Ana. Exatamente. A gente não pode mais se mimar. Acabou o automimo. Chega de automimo. Chega. O automimo, ele não vai nos levar a lugar nenhum, gente. E não confundam automimo com autocuidado, tá? A gente precisa, sim, de autocuidado. Mas para de se mimar. A gente tá sempre se protegendo. Eu não quero fazer. Eu não gosto de comer vegetais. Eu não gosto de comer salada. Gente, não é sobre gostar. É sobre saber a importância, por que a gente precisa fazer isso e ter aquele resultado, ter aquele benefício. Mas eu não gosto. Não precisa gostar, só precisa fazer. Não negocia, tá? E uma coisa, gente, eu tenho feito isso, né? A gente ter coisas que são inegociáveis, como eu falei antes. Tem atitudes no teu dia que são inegociáveis. E por ser inegociável, eu digo aquelas atitudes que tu vai fazer. Não importa como esteja o teu humor no dia, porque a gente tem muito isso, né? Hoje eu não tô afim. De novo, criança mimada, né? Eu só vou fazer quando eu tiver afim. Não. Chega com isso. E a boa notícia, gente, é que isso é treinável, tá? Isso aqui tem músculo, tá? É super treinável. Quanto mais a gente faz, mais forte a gente fica, melhor a gente fica. Então começa a treinar. 3 atitudes no teu dia que vão ser inegociáveis, que tu vai fazer, não importa o quê. Não importa o que aconteça, que tu vai fazer. E aí tu vai ver que tu vai começar a ganhar mais autoconfiança. Ok, então eu consigo fazer isso. É aquela velha história de combinar com a amiga, de chegar lá às 3 da tarde, a amiga não chega, aí tu começa a ver que aquilo é um padrão da tua amiga, e a próxima vez que ela falar, te encontra às 3 da tarde, tu vai dar risada e vai dizer, tu não vai estar lá às 3. A gente perde a confiança. A gente perde essa... Tem uma palavra pra isso, mas eu esqueci agora. Mas a gente perde essa confiança na gente mesma. Por quê? Porque a gente já se falou tantas vezes que ia fazer e não fez, que eu sei que eu não vou fazer agora. Então, mostra pra ti mesma que tu pode sim fazer. Mantenha a tua palavra. Faz aquilo que tu falou. Mantenha a palavra. E a melhor forma da gente fazer isso mais fácil é a gente ter essas 3 atitudes que a gente elege. Isso, perder a credibilidade. Era isso mesmo, Ivy, obrigada. A gente perde a credibilidade com a gente mesma. Quando a gente fala que vai fazer e não faz. Então começa. Começa por 3 atitudes. Simples, coisa básica do teu dia a dia. 3 atitudes. Vai lá, não negocia. Não abre espaço para negociação. Quando a gente abre espaço para negociação, a gente perde. Porque o papel do nosso cérebro é não nos deixar sair da zona de conforto. É nos proteger. Esse é o papel dele, sobrevivência. Se tu começa a querer fazer algo diferente, ele já liga ali a sirene. Então, 3 atitudes, tá? E, gente, olha só, pra gente encerrar, agora que vocês entenderam o que é a força de vontade, por que a gente não pode contar com ela, para de contar com ela, para de depender dela, para de dizer que, eu não consigo isso porque eu não tenho força de vontade, eu não consigo isso porque eu não tenho força de vontade. Cuida o que tu tá te falando, cuida o que tu tá falando sobre ti mesma. Eu aposto, gente, que tu não falaria que uma amiga tua não tem força de vontade. Por que a gente segue falando palavras, segue nos colocando pra baixo? O nosso cérebro é bobão, ele acredita em tudo que a gente fala. Se a gente falar, eu não tenho força de vontade, como que tu quer ter força de vontade se tu já tá te dizendo que tu não tem? E usa essa força de vontade como esse impulso. Usa essa força de vontade como esse impulso, mas usa a não negociação, a disciplina para te manter. Mas disciplina, Aline, tira a liberdade. Não, gente. A disciplina nos dá liberdade.
Lembra que eu falei pra vocês, né, que eu tava me organizando, tava sendo mais disciplinada com as minhas tarefas pra terminar mais rápido, pra conseguir fazer tudo o que tinha que fazer, porque eu queria o quê? Tempo livre. Todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter tempo livre pra fazer o que quiser. Só que a gente só conquista isso quando a gente consegue ser disciplinado. Quando a gente consegue fazer o que tem que ser feito, independente se a gente tá com vontade ou se a gente não tá com vontade. É isso que a gente precisa entender. É essa chavezinha que é importante que a gente gire na nossa mente. A gente não é mais criança mimada, acabou o automimo. A gente tem que fazer porque tem que fazer. A gente vai pro trabalho porque tem que ir pro trabalho. A gente vai comer vegetais porque tem que comer vegetais, faz bem pro nosso corpo, faz bem pro nosso intestino, faz bem pra nossa imunidade, faz bem pra saúde do nosso cérebro. A gente vai fazer atividade física, por quê? Porque tem que fazer atividade física, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. A gente começa a desenvolver doenças crônicas, cardiovasculares, uma infinidade de doenças se a gente ficar parado, se a gente tem um estilo de vida sedentário. Vocês entendem como, a partir da nossa vida adulta, não é mais sobre fazer o que a gente quer fazer? É fazer o que precisa ser feito? Para o nosso bem, para a nossa saúde. Os nossos pais, os nossos responsáveis, cuidavam disso antes, quando eles eram responsáveis por nós. Às vezes não são mais. Eles não são mais. E a gente precisa fazer por nós mesmas. A gente precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não tá afim. Tá? Então, anotem isso, gente. Anotem, tá? Eu sei, é aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento, cai a nossa ficha. Cai a nossa ficha que o problema não é a gente, que eu não tenho força de vontade. Cai a nossa ficha de que talvez a gente esteja fazendo uma estratégia que não tá funcionando pra gente. E cai a nossa ficha de que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Quer a gente queira, quer não. Por quê? Porque é o que precisa ser feito, é o certo a ser feito. Tá? Então, gente, ó, eu coloquei aqui, ó. A gente tem mania de focar na escassez, naquilo que a gente não tem, tá? E agora que tu sabe que não é a força de vontade que vai te sustentar, começa a olhar pro lado. Fortalece o que tá no teu alcance, aquilo que tu pode mudar, aquilo que tu pode melhorar. Esquece, não tenho força de vontade. Ok, move on, né? Vai, move on. Não sei nem falar isso em português, gente. Mas move on. E foca naquilo que depende de ti, não daquilo que não depende, não daquilo que é limitado. Foca naquelas atitudes que tu consegue controlar. Tu consegue controlar se tu vai fazer atividade física, se tu vai comer bem, se tu vai meditar, se tu vai dormir bem, se tu vai cuidar de ti, se tu vai ir no médico, se tu vai fazer exame. Tu não precisa de força de vontade pra isso, não. Só precisa fazer. Tá? Então, gente, eu espero ter plantado aí alguma sementinha de reflexão pra vocês. E não dependam da força de vontade, porque ela não vai nos sustentar. Tá bom? Um ótimo dia, uma ótima noite. Terça-feira que vem, 8 horas da manhã, na Austrália, a gente se encontra aqui de novo. Um super beijo. Tchau, tchau.